Fala pessoal, tudo bem? Acabei de chegar em casa aqui, chovendo bastante aqui em São Paulo, mas vou aproveitar a oportunidade para comentar com vocês uma situação que está acontecendo nas redes sociais, né? Para quem está acompanhando aí, o ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele está no hospital, está internado, e ele recebeu uma intimação no hospital, né, na UTI. E isso está levando muitas discussões, as pessoas estão falando, é um absurdo, isso não pode acontecer, outras pessoas estão defendendo, não, tá tudo bem, não tem nada a ver isso, enfim. Mas é sempre importante a gente entender um contexto, tá? Evidentemente que muitas das vezes a gente acaba apoiando arbitrariedades porque não acontece conosco. Só que na vida o mundo ele capota, tá? E nós vamos chegar nisso. Mas antes disso, falando especificamente sobre essa situação, por que ele foi citado no hospital? É muito simples, tá? E aí vai, quem quiser acreditar, acredita, e cada um defende aquilo que achar que tem que defender, enfim. Mas o que aconteceu especificamente? Bom, o Jair Messias Bolsonaro, ele já estava para ser citado. Ele não o foi, porque estava internado. Então ele fez uma live, tá? Ele foi no hospital, foi montado um cenário para ele no hospital, porque não é simples, tão simples assim, porque o alcance é muito grande. Então foi montada uma pequena estrutura, pequena, mas foi montada uma estrutura no leito da UTI. Ele participou de uma live, tá? E ao saber disso, o ministro Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a citação do Jair Bolsonaro acerca deste processo sobre o golpe, tá? Que o Bolsonaro já é réu. E aí muitas pessoas elas estão meio que reclamando sobre essa citação. Até o próprio Bolsonaro, quando ele reclama com a oficiala, né, quando ela entrega a intimação, ele mesmo compara com a questão nazista do Hitler, enfim. Mas é importante deixar claro que ele deu base a isso, né? Então imagina você, vamos esquecer esses milionários que são tratados de forma diferente, né? Porque a lei ela não é para todos. A Constituição diz que mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Se fosse com qualquer um de nós, seria diferente, né? A citação ocorreria de qualquer jeito. E achei muito interessante a fala da oficial naquele momento, que ela disse o quê? Falou, olha, Bolsonaro, a sua citação ela já estava para ocorrer e ela só ocorreu mediante ao fato de você ter participado de uma live, então eu tive a determinação de vir aqui te citar. Antes de vir, foi comunicado aos seus advogados, foi comunicado ao seu médico e todos eles disseram que você estava apto aí de receber a citação. E ele estava apto, né? Então, porque quem faz live, né, que demanda muito mais esforço, porque você fala, você gesticula, enfim, você respira para falar, então demanda muito mais esforço do que uma citação que você recebe, lê o conteúdo ou a pessoa lê para você o conteúdo e você só assina, tá? Então esse é o fato. Então o Bolsonaro foi intimado em virtude dele ter participado de uma live, tá? Se não tivesse participado de uma live, permaneceria do jeito que estava antes. Ele seria citado posteriormente, tá? E por que eu estou falando que não podemos apoiar arbitrariedades? Muito simples, ok? É muito simples. Vamos lembrar que em 2016, quem quiser dar uma pesquisada no Google, vocês vão encontrar facilmente, o ex-ministro na época, o Guido Mantega, ele teve uma determinação para se apresentar ao juiz Sérgio Moro de forma coercitiva, tá? Mesmo sabendo que a esposa dele estava no hospital em uma operação, o juiz Sérgio Moro, ele determinou essa condução coercitiva,
porque a Polícia Federal foi lá no hospital, o intimou e o levou para se apresentar ao juiz Sérgio Moro. Eu lembro que na época, e eu estava até na faculdade, e isso eu lembro como se fosse hoje, eu já considerava isso um absurdo. Muitas pessoas apoiaram isso, não se importaram com isso. E hoje, o mundo capotou. E nós vemos aí, inclusive o Bolsonaro chegou a falar sobre essa questão meio que debochando da situação, como ele sempre fazia nos programas de televisão, né? O respeito nunca foi algo que o Bolsonaro fazia bem. E faz, inclusive, né? Agora ele mudou porque ele precisa estar sendo bem visto aí. Mas o que eu posso dizer é que naquela época poucas pessoas se importaram sobre isso. E o mundo ele capota. Hoje nós vemos aí essa situação. Eu concordo com isso? Olha, mediante ao fato dele ter feito uma live, eu não vejo problema nenhum dele ser citado. Diferentemente, quando, se eu não me engano, um tribunal de justiça, eu não lembro de qual estado, ele permitiu que ocorresse uma audiência, mesmo com o advogado estando no hospital. O advogado pediu adiamento por motivo de saúde, foi negado pelo tribunal e ele teve que realizar a audiência estando no hospital. Entre muitos outros absurdos que acontecem diariamente e ninguém se importa. Por isso que eu falo, quando se trata de pessoas ricas, milionárias, que têm grandes advogados, é importante a gente dar o nosso ponto de vista, mas eles têm pessoas excelentes para defenderem, né, a pessoa. Mas, quando acontecer conosco, será que nós vamos ter o mesmo respeito? Eu até comentei em um dos vídeos que eu achei até estranho o fato da oficiala ter conversado tanto com o presidente, o ex-presidente, né? Esperar ele dar o sermão dele, falar de Hitler, enfim. Normalmente a gente não vê isso acontecendo no dia a dia, né? A citação acontece de forma muito diferente para o oficial de justiça. E quem é aí da luta, né? Do campo de batalha, da advocacia, sabe como é que funciona e sabe o quanto é duro comprovar as inúmeras arbitrariedades que são cometidas por inúmeros juízes. A grande questão é que as arbitrariedades ou não incomodou determinados grupos e hoje eles acham tudo um absurdo. Mas não é bem assim que a banda toca. A lei é para todos e dessa vez ela está seguindo de fato para todos. Até a próxima.